Você vai ouvir agora uma mensagem de fé, esperança e amor com o pastor Elias Sena. Abra o teu coração a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, eu tenho uma palavra de bênção para você. Hoje eu quero trazer uma palavra com o seguinte tema: obediência. 2 critérios para sermos bênção. Vou repetir o tema da palavra: obediência. 2 critérios para sermos bênção. Você quer ser uma bênção? Você precisa aplicar esse critério, o critério da obediência. Porém, nós precisamos entender que existem níveis de autoridades a qual nós devemos obedecer para sermos bênção. Tem gente que fala assim: eu quero ser bênção, eu obedeço a Deus. Mas se esquece de que a obediência a Deus engloba o todo. O próprio Deus vai nos ensinar na sua palavra isso. Quer ser uma bênção? Você precisa entender que existem níveis de autoridades a qual devemos, eu me incluo, obedecer para sermos bênção. Quer ser uma bênção? Primeiro nível de autoridade que nós devemos obediência: a autoridade suprema. Qual é o primeiro nível de autoridade que devemos obedecer para sermos bênção? Anota aí: autoridade suprema. Quem é a autoridade suprema? Deus. Josué capítulo 24, versículo 24 está escrito: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. O que Deus escreve lá, relatando ao seu povo em Deuteronômio 28, verso 1? Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes. Olha lá o que está dizendo Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes. Então, querido, primeiro nível de autoridade que nós devemos obedecer: autoridade suprema, Deus. Agora deixa eu abrir um parêntese para destacar algo aqui interessante. A Deus, que é a autoridade suprema, devemos obedecer integralmente, sem questionar. Existe 2 filosofias de obediência: a filosofia grega e a filosofia hebraica. Para você entender melhor, deixa eu aqui usar uma ilustração. Certo tenente chegou no quartel e deu o grito para 3 soldados que estavam de pé: todo mundo agacha! 2 agacharam imediatamente. Um ficou de pé e perguntou: por quê? Na hora que ele perguntou por quê, uma bomba explodiu do lado de fora, arrebentou tudo e os estilhaços da bomba atingiu o que ficou de pé e ele morreu na hora. Qual é a moral da história? Aquele que ficou de pé e morreu na hora porque foi atingido pelos estilhaços da bomba é a filosofia grega. Qual é a filosofia grega? Eu obedeço, mas eu preciso saber por quê. É claro que em algumas etapas da nossa vida, para a gente obedecer, a gente vai questionar por quê. Só que quando se trata da obediência suprema, não é sem questionamento. Vale é a filosofia hebraica. A filosofia hebraica obedece sem questionar. A Deus, a autoridade suprema, nós devemos obediência sem questionamento. Se Deus falou que não, é não. Se Deus falou que é pecado, não tem negócio. Se Deus falou que não pode, não adianta. Obediência irrestrita, integral a Deus, a autoridade suprema. Qual é o segundo nível de autoridade que nós devemos obedecer para sermos bênção? A autoridades superiores. Aqui tem outro nível de autoridade. Autoridades superiores.
Quem são as autoridades superiores? Governos, polícias, juízes, todos aqueles que têm poder sobre nós em alguma etapa da vida, em alguma área judicial. Nós devemos obediência às autoridades superiores, governos e etc. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13:1. Todos estejamos sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quer ser uma bênção? Obedeça. Obedeça. Nós não devemos ser desobedientes às autoridades superiores. Destaque, o próprio Romanos 13 destaca que se esta infringe a autoridade suprema, nós não temos negócio com ela. Mas se ela está de acordo com a autoridade suprema, devemos estar sendo submissos a essa autoridade. Obedecer para sermos uma bênção. Vamos lá. Terceiro nível de autoridade que nós devemos obedecer para sermos uma bênção. Quer ser uma bênção? Terceiro nível. Autoridade paternal. Que é isso, pastor? A autoridade dos pais. A autoridade dos pais. Nós devemos obediência aos pais. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vai lá na Bíblia. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Vou repetir. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Quer ser uma bênção? Primeiro nível de autoridade, suprema. Segundo nível de autoridade, autoridades superiores. Terceiro nível de autoridade, autoridade paternal. Quarto nível de autoridade, para sermos uma bênção que nós devemos obedecer. Autoridade patronal. Como é que é, pastor? Autoridade patronal. Para você entender, deixa eu ler um texto da Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Servos, empregados, obedecei em tudo aos vossos patrões, aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O que é que o texto está dizendo? Que nós devemos obediência aos nossos patrões. Querido, se o seu patrão está falando para você, olha, a carga horária é X, eu vou, aqui, querido, obedeça. Temos que ser bênção. E para sermos bênção, temos que estar aqui nesse nível de autoridade. Autoridade patronal. Servos, empregados, obedecer aos vossos senhores, aos vossos patrões. Agora deixa eu terminar. Quinto nível de autoridade que nós devemos obedecer para sermos uma bênção. Autoridade pastoral. Autoridade pastoral. Olha o que a Bíblia está dizendo em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, pastores, e sede a eles submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como alguém que deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que a Bíblia está dizendo? O quinto nível de autoridade que eu devo obedecer para ser uma bênção. Autoridade pastoral. Você, ovelha. Ovelha deve obediência ao seu pastor. E obedece a Deus. Coisa nenhuma. Se você não obedece ao teu pastor, que tu vê, olha, fala com ele todo dia, tu vai obedecer a Deus que nunca viu? Vai plantar batata no asfalto. Essa é a verdade. Quer ser uma bênção? Você precisa atender a esse critério. Obediência. Obediência a esses 5 níveis de autoridade. Autoridade suprema, Deus. Autoridade paternal, pais. Autoridades superiores, governos, etc. Autoridade patronal, patrões. Autoridade pastoral, pastor. Se você quiser, você até pode escolher. Não. Olha, eu não quero obedecer à autoridade pastoral, eu não quero obedecer à autoridade patronal, eu não quero obedecer à autoridade paternal, eu não quero obedecer à autoridade superior. Tudo bem, você tem o seu direito, você tem a sua escolha, mas te prepara para arcar com as consequências, que serão
terríveis, dramáticas. Toma cuidado. Ouviu a palavra? Guarda isso no teu coração. Você quer ser uma bênção? Primeiro critério, obediência. Vamos falar com Deus. Agora no programa Cristo Vive, momento de oração. Momento de oração. Agora... Poderoso Deus e eterno Pai, que esta palavra semeada no coração caia em boa terra e produza, e cresça, e germine, e brote, e que venha produzir frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, a minha oração nesta manhã é por esta casa, por esta família, por esse filho, e eu clamo para que este e esta seja não apenas abençoado, mas que este e esta seja uma bênção. Ó Pai, mas que ele possa compreender que para sermos bênção, precisamos obedecer a esses 5 níveis de autoridades. Ó Deus Santo e Poderoso, que esta palavra traga resultados práticos na vida dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus eu também suplico pela cura desse teu filho, pela restauração do teu casamento, da tua casa, dessa família, da saúde, das finanças, que sobre toda casa que ouve a minha voz seja derramada chuvas de bênçãos. Deus abençoe a todos. Amanhã estamos de volta. Último recado, olhar para cima, porque Jesus está voltando. Você vai ouvir agora uma mensagem de fé, esperança e amor com o pastor